uma água gelada até o pescoço e umas coisinhas toda molhada que parece capim enroladinho na sua cabeça. Imagina mulher numa situação dessa. Estava a gritar, o peixe ia abrir a boca na hora. Não, some daqui, eu não te aguento gritar mais, né? Mas, ó, que coisa, mas, ó, você já pensou que seria um quadro desse, né? Se fosse uma mulher dentro do ventre daquele peixe, o peixe já tinha posto para fora há muito tempo. Porque não ia parar de gritar. Se cada uma barata já faz um escândalo danado, uma aranha, não é? Faz um escândalo danado, né? Imagine dentro do ventre do peixe, toda molhada, né? Olha, cabelo molhado. Imagine uma mulher de cabelo molhado. Não tinha nem um secadorzinho, uma planchinha, né? Para dar um alisamento, né? Imagine que situação terrível, né? Toda molhada, cabelo molhado, né? Com aquelas coisinhas, né? Você sabe o que é alga, né? Quando você vai na praia, vem aquela coisinha assim, parece um mato, né? É aquilo mesmo. Aquilo enrolava assim no pescoço de Jonas. Imagine você naquela escuridão, sem saber o que estava enrolando no seu pescoço. Que agonia, que aflição, né? E Jonas, nessa aflição, ele lembrou-se do que Deus lhe havia dito, né? Ele lembrou-se e caiu em profundo arrependimento. Ele pediu não só perdão a Deus por haver desobedecido a Deus, mas como também pediu a Deus uma nova chance. Eu quero convidar você a abrir comigo lá em Jonas capítulo 2, a oração de um homem no momento de grande angústia. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, e depois o 7, né? Vamos lá em Jonas, livro do profeta Jonas, Jonas capítulo 2. Olha aqui o que passou com Jonas, amém? Jonas, por isso que a Bíblia diz, melhor é obedecer do que sacrificar, porque sacrificar sai mais caro, né? Aleluia. A oração de Jonas no capítulo 2, uma oração no momento de angústia, no momento de aflição. Diz aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 2, eu vou ler versículo 1 e 2, depois vamos no 7 para entender a conclusão. Então, no versículo 1, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Versículo 7. Quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amém? Jonas não só estava em aflição, não só estava em angústia, como também estava desfalecido por haver pecado contra o Senhor, ou seja, desobedecido à ordem de Deus. Deus mandou para Nínive, ele foi para Tarso, e por essa razão estava nessa situação. Mas a Bíblia diz que mesmo nessa angústia e desfalecido de alma, lembrou-se ele do Senhor. E quando ele clamou a Deus, Deus do seu santo templo ouviu a sua oração. Amém? Então, querido, ore ao Senhor, mesmo quando você está afligido, mesmo quando você está angustiado, né? Quando você está triste, você está abatido por algum momento, ore. É o momento em que você vai estar quebrantado, é o momento que você vai estar totalmente predisposto a entrar na presença de Deus. Jonas, ele reconheceu isso, e na angústia em que ele se encontrava, ele clamou ao Senhor. E Deus rapidinho fez um delivery de Jonas lá em Nínive, né? Jonas desembarcou, né, lá em Nínive e foi cumprir a vontade de Deus, né? É verdade, né? Então não é o que a gente às vezes acontece, né? Temos que fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes estamos aflitos, estamos angustiados, e não é o que passa às vezes. Ah, eu estou triste, então não vou orar. Ah, eu estou triste, então não vou na igreja. Ah, eu estou triste, então não vou ler a Bíblia. Ou isso, ou aquilo, aquilo outro. Não. É nesse momento em que você está triste que você tem que buscar de Deus. Amém? Você tem que reunir as poucas forças que te restam e dizer como nós cantamos. Mesmo quando eu sou fraco, Deus me ama. Amém? O apóstolo Paulo, o que ele diz? Quando eu sou fraco, aí é que verdadeiramente eu sou forte. Amém? Por quê? Porque quando você está bem, querido, você está seguro em você mesmo, né? Você está seguro no seu trabalho, na sua posição social, na conta no seu banco e tudo mais.
Mas quando você está necessitado, você está quebrado, está quebradinho, quebrantado, aí é o momento em que você se aproxima, e é o momento em que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Amém? Jonas estava exatamente pronto para que Deus fizesse algo na vida dele, para que o viesse a usar da maneira que usou. Ele foi para Nínive, clamou a Nínive, e o povo arrependeu-se dos seus pecados e converteu-se ao Senhor. Amém? Aleluia. Então, meu irmão, a oração em um momento de angústia. E essa é a oração onde nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado. O que Jonas diz aqui na oração? Que ele reconheceu. Temos que reconhecer. É nesse momento que você vai colocar: Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei, eu errei com a minha esposa, eu errei com o meu marido, eu errei com o meu filho, eu errei com o meu patrão, eu errei com o meu irmão. Senhor, eu quero aqui pedir perdão a Ti por essa falha, por essa falta. Quero que Tu me dê uma nova chance, uma nova oportunidade, entendeu? É você entrar na presença de Deus, mas reconhecendo que você é falho, né? Que você é carente, necessitado de Deus. Como diz a Bíblia, né? Não devemos orar como oravam os hipócritas, né? Aquelas pessoas, os fariseus, né? Que colocavam-se de pé diante daquele muro das lamentações e, ao invés de exaltarem a Deus e renderem a vida a Deus, pelo contrário, eles exaltavam a si mesmos. Amém? Mas aquele outro chegou: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador, sou necessitado de Ti, né? Essa é a oração que Deus vai ouvir. Então, um coração quebrantado, né? Então, a oração de uma alma afligida, a oração no momento de angústia, é você se colocar diante de Deus, meu irmão, mais desarmado de você mesmo e totalmente disposto a aceitar o mover de Deus sobre a sua vida, né? Deus disponibiliza recursos para responder a oração do seu povo. Eu não vou ler, mas está lá em Filipenses 4,19, que diz que Deus, em toda a sua riqueza e glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Amém? É o que diz Paulo lá em Filipenses capítulo 4,19. Deus, ele tem todos os recursos e Ele se disponibiliza desses recursos para responder e atender a oração do seu povo. Agora, é o que eu digo: Deus disponibiliza recursos para atender a necessidades. Essa passagem fala exatamente do momento em que Paulo e Silas, após receberem vários açoites, estavam lá naquele tronco, no cárcere inferior. E a Bíblia diz que mesmo lanhados da surra que tomaram, eles reuniram forças e louvavam ao Senhor Todo-Poderoso. E aquele louvor encheu aquele lugar, subiu a presença de Deus, e Deus então penetrou naquela prisão suja e escura, que não impediram com isso o mover de Deus para promover conforto aos seus servos e libertação. Amém? A Bíblia diz lá, né, que as portas do cárcere se abriram, todas as portas, e eles foram colocados em liberdade. Quando nós oramos, Deus manifesta o seu poder para romper as cadeias infernais que nos querem deter, que nos querem limitar, que querem impedir-nos de sermos pessoas felizes e abençoadas. Amém? É o que diz a Bíblia. A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Portanto, querido, quando você orar, ore assim, né? Entre na presença de Deus, mas adorando, exaltando, glorificando. E aí então, depois, faça conhecida diante de Deus a sua necessidade através da súplica, da oração. Amém? Não seja, né, um the flash na presença de Deus, né? Quando Ele pensou que você estava, você já havia ido, né? Não, passe tempo na presença de Deus, se organize, né? Faça tudo que você precisa fazer, mas
Marque um encontro com Deus, marque uma hora em que você vai entrar, como a Bíblia ensina. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Amém? É assim, querido, é assim. Então, isso quer dizer para a gente que a gente precisa de um momento de privacidade com Deus. Amém? Amém. Você precisa ter esse momento. Então, esse momento é você quem vai organizar. Organize o seu dia. Vá para o seu trabalho, faça a sua comida, tome o seu banho, bota a criança para dormir, né? Faz tudo que você tem que fazer, mas depois reserva um tempo em que esse tempo você vai dedicar a Deus para a oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que você possa pedir: Senhor, me ajuda, esse mês de oração, eu possa me disciplinar, eu possa me organizar minha vida, o meu tempo, meus afazeres, eu possa priorizar esse momento, Pai, que eu sei que vai ser importante, não só para mim,